maravilha, que alegria! Eu estou a serviço do seu ministério agora. Pastor Gilmar Santo, meus irmãos, aqui está esta prenda, aqui está esse ilustre homem de Deus, esse servo do Senhor, que há tantos anos vem servindo ao Senhor. Ele ascende de uma escola pedagogicamente bíblica. Ele alimenta esses critérios do aprendizado do começo, sem ferir os princípios da palavra de Deus. Pastor Gilmar hoje pastoreia uma linda igreja em Goiânia, uma convenção com mais de 2.000 pastores, um trabalho próspero. Eu me emociono. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque eu conheço um pouco da sua história, da sua luta, da sua persistência, da sua permanência, apesar das pedras, dos vitupérios, suplantou tudo isso. E hoje, juntamente com a irmã Mundinha, sua esposa, seus filhos, está aí para a glória de Deus, com saúde emocional, espiritual, física, com a igreja linda, com a convenção de pastores maravilhosa. Agora ganhou um terreno maravilhoso, com mais de 22.000 metros quadrados. Sim, é verdade. Para erguer o centro de eventos, o centro convencional. Então, Deus tem abençoado o pastor Gilmar. Pastor Gilmar, por gentileza, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade. Eu vou lhe fazer algumas perguntas atinentes ao momento que nós estamos vivendo, e o senhor tem toda a liberdade para expressar como o senhor está vendo este mundo contemporâneo e essas coisas que estão acontecendo em nossos dias. Fique à vontade, meu pastor. Pastor Napoleão Falcão, antes de juntos tecermos estas considerações, analisarmos à luz da palavra profética o que está acontecendo, eu quero falar para o senhor, tendo como testemunha o Espírito Santo, da minha alegria, do meu prazer de poder estar vivendo este momento com o senhor. O senhor sabe que o senhor é uma inspiração. Minha filha, me traz um lenço aí. É um incentivo, não só para esta geração, mas para mais de uma geração. Quando o senhor me fez esse convite, eu abracei de coração aberto, e quando divulgamos para as nossas igrejas, em mais de 22 estados, estão todos aí conectados. Graças a Deus. Eles ficaram numa expectativa, não, nós queremos ouvir o reverendo Napoleão Falcão. Que legado que Deus tem lhe dado. Que legado. Meu coração vibra. Eu estou feliz. Meu abraço à pastora Virgínia. Diga aí para ela do meu amor cristão por ela. E a minha esposa, hoje, durante o dia, disse, bem, um abraço para o pastor Napoleão e para a esposa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado por esse privilégio de mais uma vez Deu uma palavra daí. nós servirmos a Igreja Evangélica Brasileira. Quantas vezes, incontáveis vezes, nós já estivemos juntos nos púlpitos, nas cidades, nos eventos, e agora é um momento tão ímpar como esse. Meu amigo querido, eu estou às suas ordens. Vamos lá. Obrigado, pastor Gilmar. A Virgínia está gritando dali. Diga a ele que eu amo muito, a ele e a irmã Mundinha. Ela está gritando dali. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Pastor Gilmar, como é que o senhor está vendo essa pandemia que está agraçando hoje cerca de 65 países, chamada de coronavírus? Nós estamos em quarentena, os nossos templos fechados. Qual a sua perspectiva? Como é que o senhor vê isso à luz da palavra, à luz escatológica das profecias finais? E como é que a igreja centra-se dentro desse condicionamento? Como é que o senhor vê isso hoje? Reverendo, a Bíblia diz que o homem espiritual, que é o nosso caso, nós, homens de Deus,
discerne bem todas as coisas. Os profissionais da área de saúde, o Sistema Nacional Mundial de Saúde conhece um aspecto, uma situação. Nós conhecemos mais, porque nós temos a palavra do Senhor, a palavra profética. Como o Senhor sabe, com muita suficiência, cerca de 30% da Bíblia Sagrada é de conteúdo profético. Logo, nós temos a resposta para todas estas situações. Então, o senhor quer dizer que o senhor quer dizer com isso que o coronavírus não apanhou o crente que conhece a Bíblia de surpresa, não pegou de surpresa. De maneira alguma. Eu vou clarear, com a sua permissão, essa boa colocação sua, com o pensamento de um certo pensador cristão, aí eu continuo, que ele dizia assim: podem me colocar em uma prisão e me deem uma lâmpada e uma Bíblia, e eu serei capaz de dizer tudo o que está acontecendo lá fora. Então, a Bíblia, ela não é moderna nem ultrapassada, ela é eterna. Ela é o farol de Deus. Então, santo homem de Deus, quando começou a pandemia, eu tive o cuidado de pesquisar, de estudar bastante sobre este vírus, nas fontes que todos têm à sua disposição. Então, nós sabemos que o coronavírus é uma família de vírus, e não é novidade para a medicina. Este coronavírus, chamado de corona, uma expressão espanhola, porque tem o formato de uma coroa, tá? É uma destas famílias. Então, não era também, e não é novidade para o mundo científico. Agora, voltemos para a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra profética, Mateus, capítulo 24, Sermão da Montanha, que divide-se no mínimo em dois aspectos, como o senhor sabe, e ensina com muita suficiência e autoridade, fala de um dos sinais do fim dos tempos. Haverá pestilências. E é importante nós observarmos que está no plural, né? Eu jamais usaria este momento para gerar um medo, porque eu tenho dito que o vírus medo, se dermos lugar, vai causar mais danos do que o coronavírus. Mas existe nesta família de coronavírus o corona canino. Corona canino. Eu já me preocupo se essa cultura, ultimamente, de nós nos apegarmos tanto a este animal doméstico, se lá na frente não vamos conviver, pastor Napoleão, com um problema. Mas voltemos para Mateus 24. Haverá pestilências. Então, esta é uma realidade. Nós estamos vivendo um dos sinais do fim dos tempos. Pestilências. Sem dúvida alguma. Então, esta deve ser a primeira leitura que a membresia da igreja tem que fazer. É mais do que uma doença. É mais do que isto. É uma evidência de que nós estamos no final desta dispensação. Então, o senhor está crendo assim, é como se fosse as dores de parto de uma grávida, que nós transliteramos agora para a evidência escatológica do final dos tempos, que isso aqui é o princípio das dores, porque nós somos pré-tribulacionistas. Então, segundo a ciência, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir até 60 contrações. Eu costumo dizer que as dores de parto, pela ciência, ela é diferente da cólica renal, do cálculo renal. O cálculo renal é sucessivo. Ele não dá trégua. A cólica renal, ela tem um intervalo. A cólica da gestante, de 15 minutos, meia hora, até a criança nascer. Então, nós estamos vivendo essas contrações espirituais dentro do panorama da evidência dos sinais. E que o coronavírus,
como uma bactéria epidemiológica nociva que mata as pessoas, evidencia-se como mais um sinal. E as contrações vão aumentando, vão aumentando. Então, eu quero crer, pastor Gilmar, que nós estamos vivendo as últimas contrações. Jesus está voltando às portas. Às portas. Agora, eu creio também, eu não sou, ninguém pode interditar os meus sonhos. Eu sonho que a única coisa que está faltando para Jesus voltar, na minha simetria comportamental e mental, é a grande explosão de um avivamento pleno. Porque são 8 bilhões de pessoas e só temos 1,5 bilhão de cristãos, entre eles católicos e evangélicos. Então nós temos um déficit de 6,5 bilhões. Deus não vai entregar essa gente de graça ao diabo. Aí Deus vai dar conta dessa, ele vai intervir na história e ele vai mudar o quadro e a igreja vai provar o maior avivamento de Joel 2:28. Eu estou crendo nisso. Eu não sei se o senhor comunga do mesmo espírito comigo. Pastor Napoleão, eu concordo plenamente, sem reservas. Esta é a correta interpretação bíblica em face do que está acontecendo. O senhor sabe, tanto quanto eu, que quando a Bíblia fala tribulação, grande tribulação, o termo tribulação, que significa comprimir com força, grande tribulação refere-se ao primeiro período, a primeira etapa de 3 anos e meio. Grande tribulação, a etapa mais intensiva da tribulação. E como o senhor coloca, que eu concordo, antes disso veio estas contrações, o princípio das dores. Então, eu oro no meu espírito para que a membresia da igreja entenda o que está acontecendo. O povo de Deus entenda que Jesus está às portas. O que está acontecendo para nós é uma trombeta de Deus nos chamando a atenção. É um grito do Espírito Santo. Vamos pegar aquele grito da parábola das 10 virgens e à meia-noite ouviu-se um grito. Para mim é um grito, é uma advertência do Espírito Santo para a igreja. E quando o Senhor coloca a inspiração que eu estou sentindo aqui, esta inspiração de Deus no Senhor e este quebrantamento, quando o Senhor coloca que resta um grande avivamento, eu não tenho como discordar disto. Eu prego que antes do relógio de Deus acusar o momento exato do arrebatamento, digamos assim, na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, é chegada a hora. Eu creio, falando em termos aplicativos, que está faltando somente agora o Pai dizer ao Filho: Filho, é chegada a hora. Com base em 1 Tessalonicenses 4:16, e dado a sua palavra de ordem, e ouvido a voz do arcanjo. Antes do Senhor liberar esta palavra ao Filho, é chegada a hora de buscar a igreja, haverá um derramamento pleno do Espírito, para que a igreja faça esta última e grande colheita de algo. Eu concordo plenamente com esse seu sentimento, homem de Deus. Porque o senhor sabe, pastor Gilmar, que o alvo de Deus, a política de Deus, é o homem. Deus quer salvar o homem. As dispensações são tempos probatórios da graça de Deus oferecida ao homem. Deus não quer que o homem se perca. Então Deus vai usar instrumentos capazes, missões, evangelismo. Nós invertemos os valores de um tempo para cá. Por exemplo, os santuários, os templos nossos, não são lugares próprios para a pregação do evangelho. Os santuários nossos são próprios para o pastor da igreja lapidar os diamantes. Perfeito. Né? Lapidar os diamantes, né? Moldar o caráter do homem. Os templos é para isso. O lugar de pregar evangelho é as grandes cruzadas, que o senhor já fez muita delas e eu também.
Então, Deus quer tirar a igreja dos templos e levar a igreja para a rua, de onde ela nunca deveria ter saído. As pessoas perderam a dependência de Deus. Vai para o Google, está tudo fácil. Tem avião fácil, tudo é fácil. As pessoas perderam o temor, a oração, a vida com Deus, os momentos de contrição espiritual. As pessoas se afastaram lentamente de Deus. Entrou coach. Coach não é para dar estudo bíblico em igreja. Coach é para administrar fábricas, indústria, fazer a empresa crescer. Igreja precisa de profeta, de mestres, para ensinar o povo, para pregar o evangelho, ganhar alma, persuadir os homens em um tempo recorde. Tem pressa, Deus tem pressa, Ele vai intervir na história, que os homens queiram ou não queiram. Eu creio num grande avivamento, eu creio numa plenitude eterna de homens chamados. Esse evangelho falsificado vai desaparecer, que ninguém aguenta mais ele. Vira para teu irmão, diz isso, belisca ele, dá um belisca. Isso não é evangelho, isso é charrão, isso é piada. Essas brincadeiras vão desaparecer. Essa simonia, sacrilégio, pecando com o que é sagrado, imitando as línguas estranhas. Deus não suporta essa geração. Deus quer a coisa mais raiz, mais comprometida, porque o evangelho desnuda o homem. O evangelho mostra a sua nudez, a sua impotência, a sua incapacidade. Mas as pessoas não estão atidas ao que está certo. As pessoas estão atidas ao que dá certo. E nem tudo que dá certo significa moralmente que esteja certo. Então Deus vai mudar a história, vai usar homens depois desse corona. Eu creio que isso vem como uma lição permissiva de Deus para o povo entrar no caminho. Porque Deus não aceita desculpa, Deus quer arrependimento. Deus não aceita desculpa. Pois não, doutor. Dentro do que o senhor coloca para nós agora, eu concluo esta fala agora com duas colocações. Quando o senhor diz corretamente que o púlpito é para edificação, para o ensino, para construirmos o caráter cristão, construir o caráter de Cristo no cristão. Então, quando nós vamos para o Evangelho, nós encontramos esses três pilares do ministério de Jesus Cristo, um tripé. A Bíblia diz, e ele ia por todas as cidades, por aldeias, pregando, ensinando e curando os enfermos. Aleluia. Aleluia. Eu tenho pedido graça de Deus para viver este cristianismo, pregar este cristianismo que nós pregamos. Tá? Um evangelho que nós ensinamos, formamos discípulos, que nós pregamos. Quando eu falo em pregar o evangelho, falando para os que nos acompanham, eu gosto de dizer que eu não prego acerca do evangelho. Eu prego o próprio evangelho que Cristo pregava. E ainda aproveito para dizer, Jesus pregava, ensinava e curava os enfermos. Eu tenho dito a alguns pregadores, esses que vieram após o Senhor, que o Senhor é uma inspiração para todos nós, preguem também a cura. A cura é parte integral do cristianismo. Jesus ensinava, pregava e curava. Agora, quando o Senhor diz que nós não aguentamos mais esta mensagem salobra. Nós temos que ser fiéis à mensagem do Evangelho. Continuarmos pregando uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica. Eu lhe acompanho há muitos anos. Eu sempre admirei a inspiração, o cuidado que o senhor tem de pregar uma mensagem cristocêntrica. Né? Quem não já ouviu o senhor pregando sobre a cruz de Cristo, com tanta eficácia, com tanta liberdade? Esta é a mensagem que nós devemos pregar. Quem conhece o livro de Tolstói, A Cruz de Cristo, começou a inspiração dele para escrever aquele livro. Ele foi pregar na igreja de um amigo dele, um pastor americano. Quando ele terminou de pregar,
O pastor lhe disse: meu amigo, parece que a cruz de Cristo não faz parte da sua pregação. E isso chamou a atenção dele. Ele dedicou-se a estudar a Bíblia, tudo sobre este evangelho cristocêntrico, e escreveu este livro que é inesgotável. Então, meu amigo, graças a Deus que nós temos isto em comum. Quem nos escuta, se quiserem ser honestos na avaliação, sabe que nós pregamos uma mensagem cristocêntrica e bíblica. E somente uma mensagem cristocêntrica fará esta geração entender o que está acontecendo quando acontecem estas coisas. Eu disse, reverendo, num culto nosso aqui, há cerca de um mês atrás, eu abordei um tema que eu quero a sua permissão para salientá-lo aqui um pouquinho, né? Como sairemos desta quarentena? Melhores ou piores? Citando 3 exemplos dos que estiveram numa quarentena. Noé, na arca. Moisés, no Monte Sinai. Jesus, no Monte da Tentação. A questão não é como eles entraram na quarentena, que também para nós a questão não é como nós entramos. Porque nós entramos, todos nós, até sem querer, né? Por circunstância, por cuidados, precauções. Então a pergunta não é como nós entramos nesta quarentena. A pergunta é como nós vamos sair. Porque os 3 que eu estou citando entraram, vamos dizer, de maneira comum. Moisés voltou da quarentena transformado para melhor. Aquele homem que no começo pensava que ele iria cumprir a missão que Deus lhe deu, com o braço da carne, matando egípcios. Agora volta este homem quebrantado, íntimo com Deus, trouxe nas mãos a revelação de Deus, e por aí vai. Quantas intimidades, quanto crescimento espiritual. Jesus volta da quarentena, sendo tentado pelo diabo, vence o diabo, e começa o seu ministério com tanta eficácia como o ungido de Deus. E uma coisa curiosa, Mateus capítulo 4, quando vamos para o versículo 13, diz: e descendo ele do monte, foi habitar em Cafarnaum. Quando ele saiu da quarentena, ele já sabia até onde ele iria estabelecer sua base ministerial. Conhecia a direção de Deus e outros benefícios. Todavia, Noé não saiu transformado para melhor da quarentena. Houve brigas, intrigas entre os filhos de Noé. Noé descuidou-se e plantou uma vinha, embriagou-se com o produto da própria vinha. E o Senhor fala então para nós, como nós vamos sair desta quarentena. Homens de Deus mais quebrantados, homens mais sensíveis, homens com mais revelações de Deus, homens mais sensíveis à voz de Deus. Então, eu gostaria de aproveitar para dizer a todos, quando passar tudo isto, que nós estejamos em posições espirituais, sociais, ministeriais elevadas. Que assim seja, pastor Gilmar. Eu tenho aqui um texto aqui para ler. Sim. Lucas capítulo 21, verso 25. Diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror da expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências dos céus serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Olha, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Depois Jesus ensina sobre a parábola da figueira. Exato. Nós temos 3 sinais aqui que já foram cumpridos. Sinais no sol, sinais na lua e sinais nas estrelas.
Segundo os cientistas, o Sol já saiu da sua órbita cerca de mais de 200 quilômetros. A Lua também. Temos até lua de sangue. Estrelas caindo como meteoros sobre a Terra. Isso está se cumprindo. Agora vem angústia das nações. Essa palavra angústia significa incapacidade de se encontrar saída no original. Então nós estamos vivendo um verdadeiro pieirote espiritual. Nós estamos nas montanhas, o mar e Faraó. Não tem saída na política, não tem saída na religião, não tem saída nos ramos filosóficos, não tem saída na economia. A economia mundial está na bancarrota. Só tem saída em Jesus Cristo. Não adianta conciliar com termos filosóficos, porque você olha para um lado, olha para o outro, os homens estão perplexos. Os homens estão perplexos. Coisas que sobrevirão ao mundo, trazendo perplexidade aos homens. E agora vem outro aqui, bramido do mar e das ondas. Segundo alguns relevantes cientistas, no ano 2040, ninguém vai ver nem a cabeça do Cristo Redentor. Porque o mar está salientando no litoral. Está desaparecendo as praias. Onde eu jogava futebol, quando era garoto, num campo lá no litoral, hoje é o porto dos navios. Quer dizer, o mar está tomando conta, subindo de nível. A Groenlândia gelando, a Antártica gelando, a camada de ozônio rompida, a alteração em toda a sistematização do universo. A terra pranteando e gemendo, a criatura gemendo, todo mundo gemendo. Há um gemido inexprimível no mundo. A terra está ferida com o pecado, com a desobediência. A instância moral da sociedade, a igreja, está ferida também na sua honra. Já não se acredita mais nas pessoas. As pessoas estão perdendo crédito. O pecado não dói, ninguém quer confessar, ninguém quer dar a cara para bater. Se esconde debaixo do tapete. Não há dignidade em pecar, mas há dignidade quando você reconhece que pecou. Então, meus irmãos, isso está ajuntando juízo sobre juízo na terra. E a obra de Deus está sofrendo. Os pastores sérios estão sofrendo. Os nossos cultos de oração há 50 anos passados. Eu me lembro que quando eu demorava um pouquinho, em vez de chegar, porque 7 horas já abriu a igreja de Palha de Coqueiro lá na Praia de Lucena. E chegasse de 7 horas, você encontrava uma vaguinha para colocar o joelho. Mas chegando depois das 7, não encontrava mais. Eram os cultos mais bem frequentados, era culto de oração de joelho. Porque o povo estava na dependência divina, dependendo de Deus, para as conquistas, para as vitórias, para os ideais, para a evangelização. Era dependendo de Deus para pregar, para orar, para cantar, para viver, para sobreviver. Então, isso vai se perdendo devagarinho. Hoje, você chega nas igrejas, com 200 pessoas, tem 6 orando de joelhos, 5 orando. O resto tudo conversando. O povo perdeu a dependência de Deus. Hoje os nossos cultos, eles trazem celulares para a igreja e as pessoas ficam digitando no pleno culto desenvolvido. Líderes que eu conheço, grandes líderes, com a perna cruzada, zapeando na hora do culto. O culto se desenvolveu e ele dando mau exemplo. As pessoas, pastor Gilmar, estão perdendo gradativamente a dependência de Deus. Deus anda triste. O meu culto só é boa noite se eu tiver um relacionamento estreito com o Espírito Santo durante o dia. O Espírito Santo não é uma força ativa de Jeová. O Espírito Santo é uma pessoa. Enviarei outro Consolador no mesmo pé de igualdade de Cristo. Consolador está com letra maiúscula. Substantivo próprio, personativo, masculino, singular. Ele é Deus, ele está sendo entristecido. O povo não ora, não busca Deus, é muita piada, é muita brincadeira, é muita chocarrice, é muitas conversas paralelas. Aí vamos para o culto à noite. Que culto vamos ter à noite? Barulho de lata vazia. O senhor sabe que naquela época que nós estávamos morando em Goiânia, o senhor saía para pregar e eu também. Como era fácil o batismo com o Espírito Santo, gente. Era 200, 300. O senhor chegava contando, rapaz, Jesus batizou 200 crentes. Agora eu recebi uma fita cassete de um culto que eu preguei juntamente com você. Parece que foi no Rio de Janeiro. Quando você ministrou, que Jesus batizou mais de 200 com o Espírito Santo. E era batismo dentro das casas também, em todo lugar.
Hoje está difícil. Por quê? Onde está a resposta? Em tristeza ao Espírito Santo. As pessoas, o vocabulário das pessoas, o vernáculo mudou, pastor Gilmar. O Verdade, Santo Espírito anda triste, gemendo dentro de nós. Verdade. Precisando de alguém que faça a diferença. De alguém que possa trazer à igreja uma mensagem revelada e não decorada. Igreja não precisa de muitas informações e que precisa de uma revelação bíblica. Aquele evangelho simples, puro, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, perdoa o pecado e levou para o céu. Restaurar esses valores, porque a igreja chegou até aqui, por causa desses homens simples. Simples, vocabulário não agradável, palavras às vezes até pesadas, concordância verbal negativa, mas o Espírito Santo colocava certinho a palavra no coração do pecador, porque por trás deles havia uma vida de comunhão com Deus, de oração, de verdade. Eram homens simples, mas eram verdadeiros. Hoje nós temos teólogos, teóricos, tanta coisa, mas mentirosos, santos no altar e demônios fora. Chega no altar, o diabo bate na cara dele e diz: você está na minha mão, seu adúltero sem vergonha, você nunca confessou seu pecado. Então eles estão bem na horizontal, mas não estão bem na vertical. Verdade. Não deram a cara para bater, ainda usam véu. Não se pode mais usar véu, é tirar o véu e falar aos homens com a cara descoberta. Glória a Deus. O que vai tirar o homem do céu é pendência em todas as áreas. Temos que resolver as nossas pendências para que Deus mande um avivamento e continue acreditando na gente. Perdemos o crédito tem que ser restaurado. Evangelho, vida cristã, é crédito com Deus. Quem não tem crédito não tem direito a sacar. O banco não paga nada se você não tiver crédito. Na vida espiritual é a mesma coisa. Concordo. Pastor Napoleão, são verdades irrefutáveis. O que o senhor acaba de falar com a alma e com a autoridade pastoral e espiritual são verdades inegáveis. E eu aproveito para dizer que toda esta crise, não estou falando só da crise financeira mundial, me refiro a esta que com precisão, com conhecimento de causa, o senhor colocou agora, é uma crise de liderança. Porque, meu grande amigo, toda crise, em primeiro plano, ela é crise de liderança. A membresia, na nossa linguagem de pastores, de líderes cristãos, a membresia está aí para ser educada, transformada, edificada. Mas como as crises se instalam no primeiro escalão, então aí o povo vai vivendo de qualquer maneira e vai justificando. Então, quando o senhor fala, e eu sei disso, que existem grandes líderes querendo conduzir a igreja de qualquer maneira, procurando o jeito que está dando certo, não importando se é certo, é verdade. É verdade. Então, esta crise, ela é uma crise de liderança. Se a liderança despertasse, como diz Joel, capítulo 2, toquem a trombeta em Sião, chame os sacerdotes, que eles chorem, que eles se rasguem. Rasgue não a coração, clame a mim. Aleluia! Proclame o jejum. Então, percebamos que a convocação de Deus começa pelo primeiro escalão. Então, homem de Deus, eu concordo. E diante de tudo isto, todo esse contexto, está o gemido. Este gemido que o senhor colocou aí, que me faz lembrar, Romanos capítulo 8, apresenta 3 gemidos. Nós sabemos disso. Toda a natureza. Há um só geme. Mar, terra, que é o que nós estamos vendo, terremotos, maremotos, tudo isso, toda a natureza a um só tempo geme.
Depois diz nós, aí o segundo gemido do crente, nós, que temos a primícia do Espírito, também Gememos também. Eu estou aqui sentindo esta Aleluia. inspiração que está acontecendo Aleluia. neste momento, até porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de perto e de longe. Se ele fosse Deus só de perto, ele seria limitado igual a nós. Ele é Deus de perto e de longe. É verdade. O cristão verdadeiro, pastor Napoleão, o senhor sabe disso, ele está gemendo. Ele está dizendo, ora vem, Senhor Jesus. É o gemido da igreja, é o gemido da noiva. Pronta para ouvir a voz do Senhor dizendo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E lá em Romanos 8 vem o terceiro gemido, que é o gemido do Espírito Santo. Romanos 8, 26, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. E é lindo nesse capítulo 8 de Romanos, que quando fala do gemido intercessório do Espírito, são dois que estão intercedendo por nós. Romanos 8, 26, aqui na terra, o Espírito Santo ao lado de o Paráclito Divino, nos assistindo, gemendo por nós. Romanos 8, 34, Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. Então aproveito para dizer a todos que nos acompanham, não há lugar para desespero, porque não estamos sozinhos, nunca estaremos a sós. Nesses dias de tempestade, de intempéries, nós vamos ter as maiores experiências com o nosso Deus. Todavia, precisamos fazer esse retorno que o Senhor colocou. Um retorno à palavra, um retorno à oração, um retorno, aleluia, ao altar. Eu concordo plenamente. Eu desejo que neste momento muitos dos nossos líderes estejam nos acompanhando, ouvindo e entendendo que nós não temos prazer simplesmente de confrontar. Se bem que há momentos que precisamos confrontar. O apóstolo Paulo confrontava mesmo. Mas o que o Senhor diz é uma realidade inegável. Há uma crise. E esta crise, em primeiro plano, é uma crise de liderança. Oremos, não podemos nos calar. Vamos proclamar esta mensagem de advertência. Eu preciso desejar isso, porque a bênção de Deus está pautada na condicionalidade e na proporcionalidade. Por exemplo, se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, perfeito. Se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, eu proponho a vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Eu tenho Gerezinho e Ebal. Eu tenho 2 montes. Você vai escolher. Porque o cristianismo não é espiritismo. No espiritismo, o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, ele diz, eu estou à porta e bato. Ah, que lindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu preciso abrir esse coração para um avivamento. Eu preciso abrir o meu coração para mudar a minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso introduzir o Santo Espírito na minha vida. Quantas vezes eu vi o Senhor orando, a gente junto orando lá em Vila Nova, e o Senhor dizia, aquilo ficava na minha mente, ó querido Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, isso é uma coisa linda. É mesmo. O homem tem que ter familiaridade com o Espírito Santo para poder pregar, irmão. Verdade. Porque o Espírito Santo, além dele convencer o pecador do pecado, da justiça e injustiça, ele tem outra coisa linda. É o único elemento capaz de prescrutar a mente de Deus, sondar a mente de Deus e revelar a mente de Deus. Ele sonda, prescruta, intercede e revela. Então, quando você vê uma mensagem estourando na igreja, é a prescrição do Espírito. Foi ele quem foi lá nas câmaras palacianas, sondou a mente de Deus, prescrutou e trouxe a revelação de Deus, passou pelo cano, aqui é o cano, passou pelo cano e veio para a igreja. E se o cano tiver enferrujado, não tem problema. A água é limpa. O compromisso de Deus não é com o cano, é com a água.
Paulo disse, para que eu pregando aos outros, eu mesmo vou ser rejeitado. Então eu tenho que consertar o meu altar primeiro. Cair nos pés de Jesus. Receber o seu perdão, me arrepender do pecado. Porque as minhas fraquezas humanas, elas não invalidam as verdades de Deus. Jamais. Jamais. O meu pecado não invalida as Escrituras. Então a bênção está condicionada ao meu querer. Porque Jesus não é um patrimônio meu. Jesus é um patrimônio da humanidade. Ele é salvador de 8 bilhões de pessoas. Agora, ele é Senhor de quantos? Quando Paulo escrevia suas epístolas, vamos ver Romanos, a Catedral das Doutrinas Cristãs, 16 capítulo. Ele dizia assim, Paulo, vírgula. Quem é você? Eu sou Paulo. Minha identidade pessoal é essa. Aí, entre o apostolado e o nome vem uma diáspora. Servo de Jesus Cristo. Que lindo. Opa! O apóstolo vem lá no final, porque não adianta ter título e não ter nome. Que coisa maravilhosa. O título não precede o nome, é o nome que precede o título. Gilmar Santos. Ah, isso. Pastor Gilmar Santos. Sim. Quem é Gilmar Santos? Um pastor. E ele só pode receber esse título de pastor porque o nome qualifica o título. Mas o título não qualifica o nome. Eu estou há 52 anos, fui consagrado a pastor, sou 517 da Convenção Geral. Tem 112 mil. Nunca saí de pastor, o camarada tem 3 anos, já é apóstolo. Está na nossa frente, ó. Pastor da polícia. Que senhor? Como é bom, como é bom. Eu tenho que pedir permissão para o senhor para fazer uma conexão nesta colocação tão rica, que é desta postura, desta mentalidade de Paulo servo. Né? Percebamos que Judas, o apóstolo, ele começa a epístola dele dizendo Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Agora, se nós percebermos, meu grande companheiro, esta mudança vem após a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo mudou a mente dos apóstolos. Até então, eles viviam questionando quem é o maior. Que coisa! É verdade. É verdade. Agora, Judas escreve a epístola, ele poderia escrever assim, Judas, irmão de Jesus Cristo. Ele poderia escrever Judas, irmão de Tiago. A mentalidade após a ressurreição de Jesus, na mente dos discípulos, mudou tanto, claro, para melhor, que Judas escreve Judas, servo de Jesus Cristo. Ainda se escondia no apostolado, na liderança de Tiago, dizia irmão de Tiago. Quando eu leio isso, eu fico em pedaços. Não é? Isso é uma lição para nós. Não é? Quando nós entendermos e chegarmos nesta dimensão que somos chamados, temos uma unção, recebemos um ministério, temos uma autoridade ministerial, temos. Antes disso, mas não esqueçamos Jesus Cristo. Então, eu apreciei muitíssimo quando o senhor coloca isso, Paulo escrevendo aos Romanos, e depois ele diz lá, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não era prisioneiro de Roma, nem de Nero, ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Eu estou aqui porque eu me entreguei a ele sem reservas e sou prisioneiro dele. É verdade. Todos têm esta percepção, porque, me permita, homem de Deus, o maior problema entre nós é que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos uma pergunta. Quem ficará com o bônus? Quem vai ficar com o bônus? Não é? Nós vamos realizar uma grande cruzada, vamos chamar todas as igrejas da cidade, todos os líderes. Aí os líderes começam a perguntar, mas essa cruzada é para quê? Para quem? Quem vai ficar com os bônus? São estas barreiras, que eu chamo isso de um espírito medíocre, que vai causando danos
para a obra do Senhor. O Senhor está ministrando para o país inteiro e para o mundo há mais de 50 anos. Eu estou indo para 40, 37 anos, quase 4 décadas, pregando. E eu não admito nós levantarmos estas barreiras. Nós pregarmos um evangelho sem fronteira, um evangelho cristocêntrico. Então, o que eu deixo aqui para todos que nos acompanham, novos pregadores que estão chegando, concordando com o senhor, que o senhor está falando. Pare de manipular as palavras. Pare de manipular as palavras. Né? Vamos pregar a mensagem do Evangelho que tem poder. É por aí. Aqui eu recebi uma pessoa que se dizia pastor, quando eu fui receber ele na porta, ele chegou, a paz do senhor, varão. Eu digo, irmão, não me chama de varão, que eu não gosto dessas coisas, não. Isso para mim. Como é que eu vou chamar o senhor? Esse termo é intragável. É intragável. Eu disse, como é que eu chamo o irmão? O senhor conhece a Bíblia? Ele disse, conheço, mas nem parece. Porque o senhor já se identificou para mim errado. Hebreus 12:11 diz assim, tanto os que se santificam como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar irmão. O senhor tem vergonha de me chamar irmão? Eu só sou irmão em Cristo, onde é que ficou o laço do Calvário? Aí ele veio dizer, pastor, e aquela pregação de ontem que o senhor estava lá, foi vir prestigiar? Eu digo, aquilo não é pregação, meu irmão, aquilo é briga de galo. Sim. Pregação, ela tem uma introdução, ela tem um dorso e ela tem um fim. Ela tem um final conclusivo, de acordo com a temática do início. Isso. Pregação alucida das pessoas, uma mensagem de ensinamento. Fica um ensinamento gravitado na mente das pessoas, mesmo com todas as emoções. Sim. As pessoas ficam gravitadas com a pregação. Emocionou, mas ensinou também. Lapidou também. Esta é a função da pregação. Não é essas palavras saltitantes, esses jargões que se usam. Receba não sei o quê, receba não sei o quê, receba a chave da vitória, não sei o quê. Hoje nós vamos ter o culto da vitória. Vem cá, e tem culto de derrota, é? Eu nunca vi isso, não, rapaz. Novas nomenclatura, a quinta da vitória. Ué, mas tem quinta da derrota? Não sabia que tinha, não. Porque para mim todo culto é culto da vitória. Todo culto Deus está presente. Todo culto o seu nome é glorificado. Todo culto a igreja é edificada. A noiva está apresentando e oferecendo ao Senhor um culto de gratidão, de louvor, de adoração a Ele. A imologia está ruim. A imologia é antropocêntrica. Você faz um hino para interessar fulano. Agora é para hinos, não é para homem. O hino é para a beleza de Deus. O hino descortina a grandeza do Criador. O hino descortina a sabedoria do Criador. O hino descortina a glória do Senhor. O hino descortina os predicativos de Deus, não do homem. Não é a nós que se dá glória, é a Dedeus. Então, mudaram-se os valores. Isso é apostasia, eu chamo isso de apostasia. E a apostasia, pastor Gilmar, no meu entender, ela veio com três ramificações. Primeiro, inversão dos valores. Segundo, quebra dos paradigmas. Terceiro, abandono dos marcos antigos. Por isso que eu não gosto de toda a tradução bíblica. Eu uso essa aqui, ó. Essa antiga. Não sei se o senhor usa essa. João Ferreira de Almeida. É boa. Eu uso essa, porque as outras adulteraram, omitem, tiram, inventam. Tem uma tradução que diz assim, o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Vai para lá, rapaz. Ninguém vive sem amigos, não. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, sim. Isso. Porque amigos são aqueles que multiplicam alegrias e dividem tristeza. Amigos são aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Amigo não atira flores, ajuda a tirar espinho. Ainda tem amigos na terra. Nós somos um ser gregário, ninguém vive sem amizade. Até Deus gosta de fazer amizade com as criaturas. Ele disse para Moisés, com os outros, Deus é gregário, Deus é gregário. Ele disse para Moisés, com os outros homens eu falo por enigma, com você eu falo cara a cara. Jamais ocultarei o que eu faço a Abraão, ele é meu amigo. A única vez que Deus mandou olhar para o homem, Deus nunca mandou olhar para ninguém. Ninguém. Só olhar para ele, olhar para mim, olhar para mim. Mas tem uma vez que ele olhou assim e disse, olhai para Abraão, meu amigo. A única vez que Deus mandou olhar para um homem.
Então, Deus é gregário, Deus gosta de sociologia. Uma certa vez ele disse, eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. Vai dizer que Deus está errado. Ele gosta de quem ele quer, ele ama quem ele quiser, ele abandona quem ele quiser, porque ele não tem conselheiro, quem primeiro deu a ele para receber. Verdade. Pastor Napoleão, o que o senhor diz está dentro de uma realidade. Uma realidade. Todos nós dependemos de um relacionamento. O relacionamento é tudo. Né? Vamos criar uma situação. Como o relacionamento é tudo. Nós podemos assistir os telejornais aí 10 vezes durante o dia. Mais uma bala perdida matou uma criança, uma senhora lá no Rio de Janeiro. A gente escuta, lamentavelmente, vamos nos acostumando a isto, que às vezes nem sentimos mais nada. Mas imagine que eu tenha um familiar lá no Rio de Janeiro, tá? E estou assistindo o jornal. Uma bala perdida, tá? Lá no Rio de Janeiro, na boca de fumo mais quente do Rio de Janeiro, matou Maria Isabel. Se eu tenho um familiar lá com este nome, muda tudo para mim. Meu Deus, perdi Maria Isabel. Relacionamento. Relacionamento altera tudo. Relacionamento que não é cultivado, nós já sabemos, esfria. O relacionamento deve ser cultivado, porque nós dependemos deste relacionamento. O que nós estamos vivendo aqui agora, eu estou apreciando por isso, nossa vida ela é acelerada, que inclusive devemos tirar lições agora deste isolamento social, para nós não voltarmos mais só àquela vida acelerada, de vez em quando desacelerar um pouco e valorizar nossos amigos, nossas amizades, nossos encontros, nosso bate-papo, tirarmos tempo para nos edificarmos, como estamos aqui, sorrir, comermos juntos, porque relacionamento é tudo. Agora, eu ainda quero me refugiar, no bom sentido, nas colocações que o senhor fez, desses chavões, tá? Destes pensamentos positivos. Nós considerávamos ainda há pouco crise de liderança. Né? Se o primeiro escalão, no contexto da igreja evangélica, não priorizar a palavra, o ensino da palavra no público, a mensagem cristocêntrica, sabe o que vai acontecer, ou continuar acontecendo, é que a membresia da igreja de hoje vai perdendo a capacidade de avaliação. O senhor já percebeu isto? O senhor é um homem muito inteligente, uma percepção muito grande. Deus lhe deu esta habilidade de pensar rápido e, graças a Deus, de ter conceitos, definições. O senhor é um formador de opinião, o senhor é um educador, o senhor sabe do que eu vou falar. Tá? Lamentavelmente, nossas igrejas, claro, com as suas pequeníssimas exceções, perderam a capacidade de avaliar. Qualquer um que chegar no púlpito, bater o pé e dizer, eu estou vendo um anjo entrando lá pela porta principal, pronto. É um motivo para uma grande euforia, perdendo a capacidade de avaliar. Por quê? Porque não tem o crivo da palavra. Se nós não pregarmos uma mensagem bíblica, não ensinarmos uma mensagem bíblica, esta nossa geração vai continuar perdendo a capacidade de avaliação. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Nós devemos nos manter nesta convicção, nesta postura, neste ministério que desenvolvemos centrado na Bíblia e cujo tema central é Jesus Cristo e inspirando a outros. Este é o recado que eu sempre estou deixando com esta geração que nos acompanha, que nós tenhamos um compromisso com a palavra de Deus. É verdade, pastor Gilmar. Um abraço para o apóstolo Wesley, que está também nos vendo lá de Londres.
Oh, mas é queridão. Pastor Gilmar, eu queria lhe fazer... Mostra a ele que vamos fazer uma live com ele também. Desculpe, mas eu quero fazer uma proposta para o senhor agora. Faça favor. Nós temos o segundo tempo da nossa live. Nós vamos finalizar essa, depois o senhor volta para nós fazer as conclusões, porque já está dando 1 hora, e aí ela viu? E o povo está pedindo oração, e eu quero continuar mais um pouquinho com o senhor. Só não esqueça de um detalhe para quebrar o gelo. Tá? O meu fôlego é menor do que o seu. Esse homem é de ferro. Vamos voltar já, só um momentinho. Então nós estamos aqui, eu e o pastor Gilmar, como instrumentos de Deus para promover a grandeza do reino e a sua edificação espiritual. Pastor Gilmar, continue naquele raciocínio que o senhor estava. Pastor Napoleão, eu estava considerando exatamente esta necessidade de mais compromisso de consciência com Deus, consciência cada um consigo mesmo, e uma consciência com a palavra. O Senhor Deus está comprometido com a palavra. Né? Alguns me perguntam, pastor, por que o senhor ora pelos enfermos e acontecem as curas? E eu respondo, eu simplesmente confesso a palavra. Eu creio nas promessas bíblicas sobre cura divina e prego sobre cura divina com fundamento na palavra e vejo o Senhor confirmando a palavra dele. Com isto, eu estou dizendo que nosso Deus, ele se manifesta de acordo como nós o apresentamos com base na palavra dele. Se o Senhor apresenta ele como Salvador, a mensagem evangelística, ele manifesta-se salvando. Né? Se o Senhor o apresenta como Deus tem lhe usado incontáveis vezes, como aquele que batiza com o Espírito Santo, não faz muito tempo, no ano passado, um dos nossos pastores, que pastoreia lá no Tocantins, uma das cidades do Tocantins, disse, pastor Napoleão esteve aqui, ministrou o batismo com o Espírito Santo, mais de 170 foi o que conferiram. Verdade, é verdade. Então, por quê? Porque o Senhor apresentou Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Quando nós o apresentamos à luz da Bíblia como aquele que cura, ele se manifesta curando. Então, ele está comprometido com a palavra dele. A palavra do Senhor é vida. Nós sabemos que quando Jesus disse assim, as palavras que eu vos falo são espírito e vida, ele está dizendo que é a mesma palavra do Gênesis, capítulo 1. E disse Deus, haja, e houve. Este é o poder de toda a Torá, toda a Escritura. Então, eu estava nesta direção, dizendo que o cristianismo de Cristo, uma redundância, ele está fundamentado no ensino de Cristo, na palavra do Senhor. É por aí, meu companheiro. Pastor Gilmar, palavras avalizadas, pensadas, flexionadas, meditadas, não sai besteira da boca, não sai fruto de uma emoção momentânea. Então, a vivência no Evangelho, ela amadurece as nossas ideias. Então, as palavras são pensadas, são expostas e são reveladas. De tal forma, pastor, que eu vejo que o coronavírus, ele vai trazer, paradoxalmente, ao que está havendo, um grande despertamento. Tomara Deus que eu esteja acertando em cheio. Um grande despertamento para a igreja após esse momento nefasto, doentio, né, desesperador para muitas pessoas. Há muitas pessoas que estão vivendo um desespero. Mas nós, os crentes, isso para nós não é novidade, nós não fomos pegos de surpresa, porque tudo que está escrito no mundo habitável dos homens está inserido nas profecias. Tudo que está em maremotos, terremotos, crise econômica, crise política, crise religiosa. Olha, nós temos em Apocalipse capítulo 9, verso 7, nós temos ali um estrago que 4 demônios estão fazendo na terra. 4 demônios.
E João viu, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra demônios. E demônios são seres incorpóreos. Demônios precisam de corpos para morar. Agora, existe uma lei na física que diz assim, um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Então, no meu coração, no seu coração e no coração do salvo, o diabo não pode morar mais. Por quê? Já tem ocupado. O trono já é do Espírito Santo. Pois se está escrito, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo não é hóspede, ele é morador. Afinal de contas, Paulo disse que nós somos santuário do Espírito Santo. Então, aqui, aí, ele não mora mais, porque a casa já está devidamente ocupada. Mas ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar, lançando as setas com sutileza. Porque você veja, o anticristo, no prenúncio, no início da grande tribulação, haverá 3 grandes batalhas. Haverá a batalha de Gog e Magog. E quem é Gog? Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Ele vai trazer Magog e seus aliados. Ele vai trazer os elementos que estão no norte de Israel. Vem a Rússia com satélites confederados. Não é a batalha de Armagedon. Ali é a batalha de Gog e Magog. Eles vêm, e é na primeira semana. Aí na primeira semana o anticristo vai se levantar e dizer, olha, eu tenho a solução para o problema. Primeiro, esse povo que vocês disseram que foi arrebatado, não foi. Para com isso. Foi ET que levou, extraterrestre. Vai proibir o povo. Outra coisa, agora eu tenho a solução do mundo para essa guerra que está vendo agora. Olha, quem está no desespero e apresenta uma pessoa com solução, vão cair na hora. Porque a Bíblia diz que ele terá uma aparência de cordeiro, mas dentro dele ele é dragão. Então, como cordeiro, ele é sutil. Ele vai pegar Israel da sutileza. Porque ali existem 2 predicativos proféticos. Primeiro, Daniel diz, quando pois virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Quem lê? Sim. Entenda? Então, a abominação já foi feita. Por quem? Por Antíoco Epifânio IV, oferecendo uma porca no lugar sagrado. O que está faltando? A abominação. Com quem virá a abominação? Nas asas do assolador. Quem é o assolador? O anticristo, um déspota mundial e governamental, que possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes, que seduzirá as nações. O templo será construído rapidamente e ele vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo com Deus e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Aí a Bíblia diz que na metade da semana ele rompe o pacto. Ouviu-se vozes de blasfêmias que provinha da ponta. Aí é quando os judeus ortodoxos vai dizer, mas você não disse que era o nosso Messias? Você não garantiu para nós que ia solucionar os nossos problemas? E como agora você está blasfemando contra Jeová? E aí rompe o pacto, rompe a aliança. O que é que acontece? O remanescente fiel vai para o Monte das Oliveiras. Opa! E de lá vai clamar pelo Messias. Porque Jesus virá de 3 maneiras diferentes. Para a igreja, ele é noivo e esposo. Para os gentios, ele é rei, senhor e juiz. Agora, para Israel, ele é Messias e libertador. Então, a grande tribulação não é para nós. A grande tribulação é para 2 povos, gentios e Israel, para expurgar o pecado de Israel. É a prensa de Israel, é esmagando a uva no lagar. E aí eles vão clamar, ai, Jesus está nas bodas do Cordeiro com a igreja, porque o céu é um palácio, pastor Gilmar. E um palácio tem muitas salas, mas tem 3 salas que eu quero destacar do palácio. Primeiro, a sala do trono. Segundo, a sala do tesouro. Terceiro, a sala do banquete. A sala do trono é também sala do despacho. Foi para lá que Deus convidou João para ir, para despachar com João e dar-lhes o Apocalipse. Agora existe a sala do tesouro, das riquezas milionárias do reino. A outra sala é a do banquete, onde a igreja vai banquetear com ele nas bodas do Cordeiro. E lá nas bodas do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo, eles vão clamar pelo Messias e Jesus vai descer em glória. É a parousia agora. É a parousia. Não é assim? A Bíblia diz, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Anticristo, fichinha para o nosso Jesus. A Bíblia diz que como a sopro da sua boca destrói o iníquo. A palavra iníquo no grego é o homem sem lei. Ele é também chamado de assírio, a besta, o falso profeta, o anticristo, o antideus, o anti-Espírito Santo, o anti-Messias. Ele é anti tudo, menos Cristo. E o diabo é uma figura muito menos do que o anticristo. Porque para o diabo, Jesus não vai nem usar as suas próprias armas. Ele vai chamar um anjo.
Apocalipse 20, verso 1, diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Prendeu Satanás, amarrou por 1000 anos. Pode continuar descendo, porque o acusador dos nossos irmãos já está preso. Então, queira ou não queira os demônios entender, o futuro rei desta terra não vai ser Heroíto, não vai ser nenhum tecnocrata da América, não vai ser nenhum burocrata da Europa. O futuro rei desta terra vai ter que engolir. É Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele vai reinar de mar a mar, e o seu reinado não terá fim, e ele vai estabelecer uma teocracia com 144 mil judeus pregando o evangelho do reino para a divisão do milênio. Amém, pastor Gilmar? Amém. É importante, pastor Napoleão, ótimo, perfeito. É uma glória. Importante, graças a Deus. É importante lembrarmos que esta plataforma para o domínio do anticristo está pronta. Está pronta. É? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera. Ele não vai se personificar enquanto a igreja estiver aqui. Mas o espírito dele já opera, exatamente através falsas doutrinas, falsas doutrinas, guerras, tudo isso. Então, que nós tenhamos esta percepção de que o espírito dele já opera. Agora, quando o senhor disse, eu espero que eu não esteja enganado com respeito ao coronavírus e este período, o senhor já acertou nas suas premissas de raciocínio. O senhor já acertou, após este período, nós vamos estar diante de um aprendizado muito grande. A lição é grande. Quem não quiser absorver as lições de tudo isso, sofrerá as grandes perdas, porque realmente é um período de aprendizado para todos nós. Eu quero dizer a todos que não tenhamos medo da crise mundial financeira. Vamos enfrentar a crise mundial financeira com fé em Jesus Cristo. Com fé no Senhor. Porque se nós dermos lugar ao medo, então este vírus chamado medo vai causar mais dano. É verdade. E como nós sabemos, o medo nos paralisa. O medo rouba a nossa capacidade de pensar, de avaliar, de concluir. O medo faz nós vermos, né, o invisível. Né? Ou seja, chamar o sofrimento antecipadamente. Então, que o povo de Deus fique em paz, confiantes no Senhor. Nós vamos sair do outro lado vitoriosos. Os que confiam no Senhor. Agora, eu penso que é válido nós dizermos aos irmãos que não devemos nos descuidar das precauções. Né? Aqui, quando nós começamos o isolamento social, eu disse a todos os nossos dirigentes de igreja, mantenham o álcool gel nas principais portas de entradas da igreja, os irmãos que fazem parte dos grupos de maior risco, mais de 60 anos, assistam os cultos em casa. E, a princípio, uns casos isolados, apareceu alguém no nosso grupo dizendo, onde que está a fé em Jesus? E logo, a maioria dos irmãos responderam, a fé continua, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, devemos manter as precauções. Eu até digo que, a partir de agora, este bom hábito de higienizarmos as mãos, tomarmos mais cuidado quando estivermos gripados, olhe, vamos cultivar esse bom hábito. Agora, pastor Napoleão, quem sou eu para dizer isto ao senhor? Mas vamos dizer dos nossos púlpitos, tá? Vamos acordar a igreja. Nós ficamos aí mais de um mês, sem cultos presenciais. Está justificado, é uma situação justificável. A igreja soma com os governos, a igreja é a primeira a trabalhar em prol da saúde pública, não é agora por causa do coronavírus.
o trabalho de assistência social, de proteção à comunidade que a igreja faz, ninguém faz. A igreja faz parte da missão da igreja. Agora eu estou atento, meu companheiro, homem de Deus, para que governantes, inimigos da obra de Deus, sacerdotes do diabo, não venham usar como pretexto este isolamento social e este período de um mês ou mais de um mês que nós fechamos nossos templos para transformar isso em uma ideologia e daqui a pouco, por quaisquer situações, queiram fechar os templos. Nós estamos atentos para isso. Que o povo de Deus abra os olhos. Porque eu não quero... o programa é seu, estou me sentindo enriquecido de estar com o senhor fazendo esta live. Não quero gerar desconforto. Mas o senhor é um homem que nunca teve medo de pregar uma mensagem bíblica completa e de confrontar aqueles que querem desprezar a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo diz, quem és tu que despreza a igreja do Deus vivo? Então que nós, pastores, líderes, pregadores, tenhamos o cuidado para que estes inimigos da obra de Deus não venham transformar isto em uma ideologia. Nós sabemos que está havendo conveniência política, politicagem, tá? Querendo colocar o governo, senhor presidente da República, em dificuldades e muitas informações manipuladas, alteradas. Existe o vírus? Claro que existe. Agora, reverendo, só a pessoa mais do que simples, um simplório, para não perceber que também estão tirando conveniência política para gerar um desconforto para o governo, gerar um terrorismo, um pânico. Mas a nossa linguagem, como representantes do povo de Deus, é manter o nosso povo atento para que não transformem esta necessidade de agora, de nós fecharmos o templo, reduzirmos cultos com frequência menores, isso não se transforme em uma ideologia. Eu estou firme na palavra do Senhor. Disse Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que estejamos atentos, atenados para estas astúcias. O que o senhor me diz, homem de Deus, neste aspecto também? O senhor está percebendo, acompanhando? Eu julgo que sim, porque o senhor tem esta percepção rápida das coisas. São Paulo disse, pastor Gilmar, nós não ignoramos os seus ardis. É muito sutil, Perfeito. Esta obra no mundo espiritual. Viu? Começa devagarinho, como quem não quer nada, entendeu? É muito sutil, vamos fechar os templos por causa da bactéria, por causa do vírus, aí daqui a pouco gera outro processo para fechar as igrejas. A esquerda detesta a igreja do Senhor Jesus. Se fosse pela esquerda, não havia uma igreja evangélica aberta. Eles são inimigos da cruz de Cristo, inimigos vitais. Então, a igreja tem que estar atenta, em oração, em jejum, os líderes, aqueles que são os políticos evangélicos, atentos também, para a qualquer momento essa sutilidade maligna não descambar contra os nossos templos evangélicos a fim de fechá-los, por definitivo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Repito, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu creio que o nosso país, já ouvi isso há muito tempo, que o Brasil vai ser um celeiro de um grande avivamento mundial. Deixe eu sonhar, pelo amor de Deus. Não interdite os meus sonhos. Eu preciso sonhar sem fechar meus olhos.
sonhar com os olhos abertos, que Deus vai restaurar todos os valores da nossa igreja brasileira, trazer um avivamento bíblico, genuinamente bíblico, sem arranjo, sem artimanha, aquele avivamento que vem com lágrimas, aquela palavra que primeiro se interioriza, para depois se exteriorizar. Avivamento é interiorização dos valores, pedagogicamente bíblico, para depois ela se exteriorizar em emoção. Avivamento sem lágrimas, sem arrependimento, não é avivamento, é uma transitoriedade efêmera, produzida por um emocionalismo instantâneo, que no outro dia a pessoa permanece do mesmo jeito, não houve mudança de vida, não houve mudança de comportamento, não houve mudança no sentido pedagogicamente de oração, de viver com Deus, de fidelidade, de obediência ao líder. Então, se não houve mudança, não houve avivamento. Se não houve mudança, a palavra entrou nas orelhas, mas nem no ouvido penetrou. Porque há pessoas que têm orelhas, mas não têm ouvido. E Deus não fala as orelhas, Deus fala aos ouvidos. Então, aqui é o portal. O ouvido é o portal, é o receptáculo, por onde a palavra é trazida ao coração. E aqui ela gera, aqui quando ela desce, ela gera o caráter de Cristo, ela gera o amor de Cristo, ela gera a compaixão de Cristo, ela gera o temor de Deus, ela gera tantos os predicativos, porque entre dons e frutos, eu gosto muito dos dons, mas os frutos não podem ser rejeitados, jamais, porque o fruto do Espírito é o apanágio da vida cristã, o fruto do Espírito é o realce. O fruto do Espírito embeleza a própria construção do rosto. Isso é fruto do Espírito. Há pessoas que têm um brilho no rosto. Por quê? Porque produz o fruto. O fruto não é delegado por Deus, o fruto é produzido por mim. Eu posso fechar meu coração ou abrir. Agora, os dons não. Os dons, porque há pessoa que só tem campainha, mas não tem romã. Só tem campainha, mas não tem romã. É um barulhão na igreja, mas é uma vida miserável lá fora, não tem fruto. Então, é o que nós estamos vendo. As pessoas querem tapar o sol com uma peneira, faz muito barulho, fala muita língua, é muita coisa, até certo ponto é plausível. Mas quando você olha para o fruto, da segunda, da terça, da quarta, não tem. Então, o evangelho pregado com fruto, ele tem uma eficácia muito maior, porque aí pode injetar os dons injetados em cima do fruto. Os dons são injetados em cima do fruto. Então, sem o fruto, os dons se anulam. São Paulo diz, tu que pregas aos outros, ensinas aos outros e não ensinas a ti mesmo. Então, isso é o fruto. Então, agora, pastor, olha, tem 3 amigos aqui mandando saudação para nós. É mesmo? Pastor Maurinho Ferreira, conhece? Oh, mas claro. Conhece. Pastor Renan Lopes. Oh, isso é uma trombeta de Deus, esse jovem pastor. Pastor Evandro Vilarino. Sim, que bom. E pastor Amadeu Vieira. Amém, que bom, que bom. Olha, pastor Julião, eu quero sugerir que não esperemos outra ocasião de um contexto como esse para nós fazermos isto. Nós podemos escolher assuntos que de fato são assuntos que a igreja, os irmãos que nos acompanham, estão aguardando respostas, orientações, sugestões, esclarecimentos bíblicos. Então, eu quero deixar essa sugestão, mas a iniciativa é sua. Daqui mais um tempo, mesmo quando passar, né, toda esta crise, nós escolhermos mais um assunto e nós podermos compartilhar, tá, com estes milhares desconhecidos que nos acompanham. Tá? Esta é a minha. Você sabe que a igreja de Goiânia está ligada, viu? Está. Está ligado. Já vi aqui, a igreja de Goiânia todinha lá, a igreja que você pastoreia, a turma está todo mundo ligado. Todos. Eles acompanham muito o seu ministério, lhe amam e por isso estavam ávidos esperando por este momento. Pastor Gilmar Santos,
para nós concluir a nossa live, o que é que o senhor me diz a respeito do evangelismo das cruzadas? Como é que o senhor enxerga isso? Precisamos voltar com uma certa urgência ou devemos continuar nos nossos tempos apenas? O que é que o senhor tem um enfoque na sua mente a respeito de cruzada, de mapear cidade, fazer mapa das cidades e estabelecermos cruzadas fortes, só para ganhar alma? Pastor Napoleão, eu respondo esta pergunta tão oportuna, lhe informando que aqui nós já tomamos a iniciativa de passando a crise, nós vamos começar a realizar cruzadas em todo o estado de Goiás. Amém. 246 ou 248 municípios. Nós já tomamos essa atitude, estamos providenciando uma estrutura de trio elétrico. Sim. E já está tudo organizado. O senhor sabe que eu amo o evangelismo em massa. E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar a igreja tornar-se passiva e ficar somente no seu templo, esperando que a comunidade venha para o templo. Não é este o modelo bíblico neotestamentário, nem o método paulino, o método de Paulo. Nós temos que sair, que evangelizar. O lugar que Jesus menos frequentou durante o seu ministério foi Jerusalém. Ele estava andando e pregando. Então, meu propósito e a minha proposta para a igreja evangélica brasileira é que nós voltemos àquele evangelismo agressivo, aquele evangelismo em massa. E se eu for falar desse assunto, eu me emociono, porque minha mente vai se transportar para São Luís do Maranhão, vai se transportar para o mercado público do bairro do João Paulo, e eu, com alguns jovens nas calçadas do Correio, gritando o evangelho com uma corneta. Eu nasci para Jesus pregando nas ruas. Eu quero voltar a ser pregador de ruas. Amém! Eu também. Pronto, meu companheiro, pronto. O senhor talvez não lembre, mas eu lembro de uma ocasião, o senhor pregando disse assim: se não tiver mais onde eu pregar, eu pego um caixote de banana, põe na praça, subo nele e prego. Talvez o senhor... É verdade. O evangelista. Então, essa é a nossa chamada, é a nossa vibração. Isso está latente dentro de nós. Então, a minha palavra é que a igreja precisa urgentemente retomar o seu evangelismo em massa. Evangelismo em massa, e depois cuida dos resultados, um discipulado, tá? Já deixa uma turma preparada para fazer um discipulado. Porque senão não haverá crescimento saudável. Se nós ficarmos crescendo só com cartas de transferência e batizando os filhos dos membros da igreja, esse não é um crescimento saudável. Nós precisamos sair, pregar o evangelho, fazer discípulos e prepará-los para também ganharem almas e fazerem discípulos. É verdade, pastor Gilmar. Eu acho que o senhor, como eu, que recebeu uma unção de evangelista, né? Aquele gozo de estar numa praça pública. Eu me lembro que eu estava aqui em Igaraçu, aqui pertinho do Grande Recife, né? Eu estava numa praça pública pregando, e nós tínhamos ali uns 5 a 6 mil pessoas. Era de tarde, sol quente. E, de repente, eu recebi uma ordem que veio no meu interior, estourando por dentro, que eu estava pregando, suando, todo suado. E a ordem dizia assim: manda o povo vomitar a doença. Aí eu disse: não, aí não. Porque eu tinha medo da palavra aí, e eu ficar envergonhado. Eu relutei, pregando e relutando. Pregando e relutando, e a voz dizia: manda o povo. Aí eu dizia dentro de mim: não, mas isso é muito nojento para você, eu faço como eu quero.
Que lindo. Eu faço como eu quero fazer, rapaz. Que lindo. Manda o povo vomitar a doença, eu quero curar o povo, rapaz. Aí eu não aguentei mais, pastor. Recebi coragem. Porque uma coisa é fé, outra coisa é coragem. Exato. A coragem é o gatilho da fé. A fé diz paralítico. A fé diz paralítico. A coragem diz levanta e anda. Concordo. Aí gatilhou a fé chegou e a coragem estava faltando. A fé chegou, mas quando a coragem chegou, eu disse: atenção, todos que têm problema do estômago, obra de feitiçaria, qualquer coisa relacionada com o estômago, põe a mão no seu estômago agora, que Jesus mandou eu orar por você e você vai vomitar doença. Hoje vai ser cura divina por todo. Ah, pai, mas não terminei nem de fechar a boca. Já estava sentindo ânsia de vômito, vomitando cabelo, vomitando rato, vomitando barata, obra de feitiçaria, agulha, e começou aquele tendel de poder, de bênção. Eu digo, agora está fácil para batismo com o Espírito Santo. Vamos aproveitar. Aí chamei a multidão. Mas naquela tarde foi mais de 200 batizados com o Espírito Santo, misturado com aquelas pessoas. Fiz o apelo, 100 e tantas almas, 117 almas. Então, aí pronto, aí eu perdi o medo. Porque o problema da cura divina está só no começo. Atos 1 e 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Quando você dá o pontapé inicial, aí o gatilho da coragem entra em ação. Continua. Você já sentiu isso? Concordo plenamente. Fico feliz em saber dessa experiência sua. Muito feliz. Uma experiência notável. E hoje eu fico doidinho para chegar uma cruzada para fazer a mesma obra. Orar pelos enfermos, libertar oprimidos, né? Demônio vem gritando, tais. Mas, rapaz, não tem um gozo maior do que esse, não. Tem, pastor Gilmar? Nada se compara. Nada se compara. Nada se compara. O suor descendo. Jesus batizando com o Espírito Santo. O pessoal, o catarro descendo pelo nariz. E o povo embriagado no poder de Deus. Irmão, isso é a coisa mais linda do mundo. E o povo é carente. O povo é carente. Precisa... E eu vou dizer uma coisa. Se voltar a cruzada, a corona vai embora. Em nome de Jesus. Ai, que bom, que bom. É uma bênção, pastor. Mas, pastor Gilmar, eu lhe deixo agora para suas considerações finais. Muito obrigado, minha gratidão específica, em meu nome, em nome da Virgínia, minha esposa que gosta muito de você, muito da irmã Mundinha, tem muita gratidão pelo seu ministério, pela sua vida. E eu deixo agora você com as suas considerações finais, para nós encerrarmos o segundo tempo da nossa live, que já são quase 2 horas. Isso não é live, é live vigília. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão, eu acertei? Acertou! Que bom, que bom. Reverendo, eu estou agradecido. Eu estou edificado, felicíssimo por termos vivido estes momentos juntos, e com a certeza de que muitos irmãos foram edificados. A fé foi construída neles e foi acrescentada. Eu agradeço porque eu sei que no seu círculo de amizade, além do seu amigo, pastor Gilmar, o senhor tem centenas, milhares de pastores notáveis que estão aguardando um convite seu. Para um momento como este, o senhor me convida e... fica aqui a minha dívida de gratidão ao senhor. Deus lhe abençoe, Deus continue lhe mantendo com saúde, esta multiforme graça de Deus na sua vida. Deus abençoe a pastora Virgínia, e que o seu ministério continue sendo esse ministério tão frutífero, tão brilhante, e que muitos outros que estão vindo aí para pregar, para liderar, tire vantagens, lucre deste legado que Deus lhe deu. Eu lhe amo em Jesus Cristo e admiro. Eu estou falando, eu vou usar aquela expressão de Paulo. Obrigado, obrigado. Tenho como testemunha o Espírito Santo de que falo a verdade e não minto. Eu admiro a sua dinâmica, a sua garra, a sua convicção. O senhor é um homem de Deus
um evangelista, um pastor evangelista, é um mestre da palavra, e é um mestre que não perdeu a fome pelo púlpito, o prazer de pregar, né? sem gerar desconforto. Uns que começaram aí e com 5, 10 anos perderam a vibração, o entusiasmo para pregar. E a gente lhe escuta, parece que o senhor está pregando pela primeira vez. Deus seja louvado. Conte com as nossas orações. Ore por nós aqui, porque nossos desafios são grandes. O senhor sabe que nós temos aqui uma área de mais de 23 mil metros quadrados para construirmos o centro de convenções, a Casa do Idoso. E aqui, nas dependências do nosso templo, na rua de trás, estamos construindo um prédio que já está na 3ª laje, onde vamos instalar nossa faculdade, vamos construir 28 salas, um auditório, e nós precisamos de orações. Nos inclua nas suas orações, porque os desafios são grandes, mas nós temos uma promessa do Senhor, né? Então, eu digo que o mais difícil nós já temos, a promessa de Deus. Ele nos prometeu, É verdade. Ele garante. Meu amigo, ganhei a noite, viu? Ganhei a noite e está aqui Muito obrigado. Convívio com o senhor. Obrigado, pastor Gilmar. Obrigado a todos os nossos irmãos. Obrigado à igreja em Goiânia, que ficou conosco até esta hora. Deus abençoe a todos vocês. Irmã Mundinha, receba nosso abraço, o abraço da Virgínia. Deus continue abençoando vocês em Goiânia, a igreja do Senhor. E o nosso querido pastor Gilmar Santos. Somos amigos há mais de quantos anos? Nós já vamos aí para quase 4 décadas, né, pastor Napoleão? 40 anos de amizade. E essa é a geração, meus irmãos, essa é a geração que aprendemos com os nossos líderes, com Estevão Ângelo de Souza e com Alcebias Pereira Vasconcelos, Verdade. com Armando Chaves Cohen. Com essas pessoas, é um legado diferente. Não lhe interrompendo, e já interrompendo, está aqui comigo o pastor Arilton, que é desta geração, o pastor Firmino. Ele trabalhou muito com o pastor Firmino, hoje trabalha aqui conosco, está aqui comigo, agora aqui no estúdio, o pastor Arilton. E quando ele soube que nós estaríamos aqui nesta live, ele veio para cá, está aqui com o filho dele. Então, pastor Arilton, é dos nossos. É dessa amém. geração. Nosso abraço, pastor Arildo, muito grande, um abraço fraterno nosso, viu? Deus abençoe. O pastor Firmino, ele é o número 9 da Convenção Geral, número 9. Ele sabe. Da minha geração só tem 16 vivos. E eu quero ser o último da fila, né? Deixa aí a turma indo logo e eu vou ficando. Porque... do senhor aqui, nós precisamos do senhor aqui. Muito obrigado, pastor Gilmar. Olha, foi uma... Pastor Josué Brandão, Clebson Bandeira. Pastor Josué Brandão está enviando um abraço para nós, Clebson Bandeira também, enviando um abraço para nós. Apóstolo Wesley Alves. O apóstolo Wesley Alves enviando um abraço para nós, que nós o temos em grande estima, Renan Lopes. Muito obrigado, pastor Gilmar. Pastor Josué Brandão, nosso companheirão aí. Vou ter uma live com ele, eu acho essa semana que vem agora. Que bom. E muito bom. Muito obrigado por tudo. Eu estou sem palavras para lhe agradecer o carinho. E eu tenho 71 anos, mas na minha cabeça eu só tenho 25, porque graças a Deus está evidenciado essa memória privilegiada. Não tenho doença, não tenho dor de cabeça, não tenho dor no corpo, não tenho dor nas juntas. A minha vontade é falar de Jesus. Como disse Paulo, me gasto e me deixarei gastar por amor de vós. Deus seja louvado. Você não sabe a saudade que eu estou tendo de uma rua. Um palanque e um microfone chure bom. Que vontade. Eu imagino. Valeu, meu grande amigo. Obrigado, pastor Marcinho, pastor Freitas, todos enviando abraço para nós. Um beijo no coração. Valeu, querido. Um bom repouso, a paz do Senhor. Descanso. Pastor Gilmar, por favor, não pedindo muito ao senhor,
Ore por nós. Vamos fazer uma oração agora pelas pessoas que estão nos assistindo. Por favor, pessoas que quiserem... Eu concordo. Pode orar, meu companheiro. Pessoas que quiserem aceitar Jesus como Salvador. Isso. Pessoas que quiserem se reconciliar agora. Viu? Que ouviu o testemunho, ouviu a palavra minha do pastor Gilmar. Chegou a hora de você voltar para Jesus. Chegou a hora de você confessar Jesus. Só tem uma saída, meu filho. Não tem saída na política. Não tem saída. Está tudo enrolado. A saída é Jesus. A saída é Jesus. Receba Jesus no seu coração. E o nosso querido pastor Gilmar vai interceder por todos nós. Pode orar, pastor Gilmar. Senhor Deus, soberano, Amém. único, dominador eterno. Glória a Deus. Oh, Glória a Pai, Deus. nós te adoramos por esses momentos aqui. Aleluia. Quando nós nos Aleluia. edificamos, quando Amém. nós, Senhor, Amém. comunicamos a tua palavra. Glória a Deus. Senhor, Glória a Deus. agora Glória. nós estamos usando a autoridade Obrigado, do nome de Senhor, por Jesus esta live. para impetrar. Obrigado a pela paz, vida do pastor a Gilmar, da a família, da segurança igreja. nos lares, nos pais de Obrigado por família, esses Senhor. momentos Pai, especiais. aqueles que estavam abatidos, Salva os homens, que eles reconcilia o sejam desviado. restaurados, Pai. Oh, Restaurados. amém, amém, Senhor, amém, eu estou amém, certo dos efeitos amém, desta live, deste Amém. momento. Glória e louvores ao teu amém. nome. Oh, eu Amém. impeto a tua bênção Em nome de sobre as Jesus. vidas e Glória a sobre os Deus. lares. Em Sim, nome meu de Deus. Jesus. Amém. Boa noite, pastor Gilmar. Paz do Senhor Jesus. Valeu. Deus meu abençoe. Pai. Muito obrigado. Jesus. Paz do Senhor.